Bom, boa tarde, pessoal. Obrigada por comparecer. Quero agradecer de novo ao Unibis e à Cielo pelo convite. A Startup Farm é curadora também do conteúdo desse evento incrível, né? Que, pelo que eu soube aqui, já está sendo um sucesso. Só queria contar um pouquinho, a Startup Farm é uma aceleradora de startups. Para quem não nos conhece, a gente é a aceleradora mais antiga da América Latina, já com quase 7 anos de experiência, temos mais de 280 startups aceleradas. Felizmente, essa é a nossa nova casa aqui na Unibis, então também convido a todos a nos conhecer e saber um pouquinho mais. E, bom, eu queria passar a palavra para essas duas mulheres incríveis aqui. Quero falar também que a gente está em 4, né? Raquel, Samuel aí assistindo também. Então, se puderem se apresentar e falar um pouquinho do que vocês fazem, dos projetos. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui. Agradeço ao Giovanni, ao Unibis pelo convite. E, na verdade, eu sempre fui profissional de comunicação, marketing, vendas, e trabalhei em grandes agências, grandes empresas de comunicação. E um mercado mais competitivo do que esse não existe hoje. E aí, recentemente, eu deixei a presidência de uma empresa e idealizei o IDEM, que é um hub que aglutina profissionais de várias idades, várias experiências, como se fosse uma prestadora de serviço de criação coletiva que oferece apoio às startups, às agências e aos clientes e indústrias pequenos que hoje não têm mais dinheiro nem tempo de contratar pessoas que possam ajudá-los a desenvolver o seu negócio. Então, hoje nós somos um grupo de 20, a ideia é chegar até 30 profissionais de especializações diversas, que a gente oferece o nosso serviço de uma maneira criativa, ou seja, ninguém é dono do projeto. Nós ajudamos, o dono do projeto é a solução que a gente entrega para o cliente resolver o problema dele. Esse é o IDEM, que é o que a gente fala, como diz que a gente faz, como faz o cliente. Por isso, o IDEM. Legal, obrigada, Márcia. Raquel? Bom, boa tarde, um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Bem-vindo a essa casa, eu adoro a Unibis, a gente realiza vários eventos aqui. Legal. Contando um pouquinho da onde eu venho e por que a gente foi chamado para participar dessa mesa. Eu trabalho na Associação dos Produtores de Conteúdo Audiovisual, que se chama BRAVE, Brasil Audiovisual Independente, e a gente tem um projeto de exportação, que se chama Brazilian Content, com um foco bem específico na área de conteúdo audiovisual, mas esse projeto ele é apoiado e executado em parceria com a Apex Brasil, não sei aqui quem conhece o trabalho que a Apex faz para fomentar a exportação das empresas brasileiras e empreendedores de diversos setores. Eu atuo nesse projeto já há 9 anos e consigo ver, assim, acho que tem uma similaridade bem grande com diversos setores que podem se beneficiar desse tipo de trabalho que a Apex realiza. Ela investe e apoia setores, no nosso caso, da economia criativa. Então, nós somos, junto com a Apex, são 3 projetos de audiovisual. No nosso caso, a gente trabalha com TV e mídias digitais. Há também um projeto de cinema, um projeto de publicidade, um projeto de games, um projeto de editoração de livros, um projeto de música, isso na economia criativa. E assim como outros setores que a Apex também apoia, que são, por exemplo, artesanato, agronegócios, moda, enfim, diversos setores. E o que eles fazem? Por meio de capacitação, treinamento, presença em eventos internacionais e eventos no Brasil, eles levam as empresas brasileiras e os empreendedores a atuar no mercado internacional. Então, existe um grande trabalho de base aqui. A gente atua na nossa área, que é do audiovisual. E foi interessante quando a gente começou a discutir aqui o painel. No nosso caso, por exemplo, acho que cada setor tem um exemplo desses para dar, mas o mercado de televisão mudou muito desde a chegada de players como de video on demand. Então, o que a Netflix fez por uma emissora de televisão, por exemplo, não só no Brasil e no mundo, e o que fará, né? Então, se a gente comparar o que o Uber trouxe para outros setores e o que diversos outros setores sentiram com a tecnologia e novas startups e empresas atuando nesses segmentos. Legal. A minha pergunta era justamente isso, de como é esse novo contexto de participação ativa do consumidor, né? Em um mundo onde o consumidor
não é mais só impactado, mas ele, ao contrário, impacta muito as marcas, né? Queria ouvir a opinião de vocês. Pouco antes da gente entrar, a gente dava uma acordada aqui e o Giovanni ainda comentou. Antes, quando você falava de como reter e segurar cliente, era uma coisa do marketing, era uma coisa de venda. Depois que o produto está pronto, depois que a empresa está montada, depois que está tudo feitinho, vai lá e vende o produto e abre e descobre quem é o consumidor, quanto quer pagar. Hoje não dá para começar nada assim. Então, a gente não tem um mercado competitivo. A gente tem um novo consumidor, a gente tem um novo ambiente de negócios, a gente tem um novo jeito de consumir, um novo jeito de comprar, um novo jeito de usar o produto. Então, tudo é novo. E é um aprendizado eterno e agora permanente para quem faz um produto, quer vender um serviço ou um produto. Então, a gente brinca e diz que no marketing antigo 1.1, marketing 1.0, era uma transação. Nossa relação com o consumidor era: você me dá alguma coisa, eu te dou alguma coisa. Relacional, transacional. Aí evoluímos um pouquinho e fomos para relacional. E você me dá alguma coisa, desde que você recompra, eu te dou alguma vantagem. Era uma relação de tomar lá, dar cá, e eu te dou mais se você comprar mais. Agora, a gente entrou, que a gente brinca, no modelo 3.0. Para você ter um consumidor, um cliente, você vai ter que criar com ele uma conexão. E é uma conexão emocional, é uma conexão de confiança, é uma conexão de respeito, e é uma conexão que você atende à necessidade dele naquilo que ele de fato precisa. Você não vai empurrar produto, você não vai empurrar serviço, você não vai conseguir empurrar para ele nada. Você tem que criar com ele uma conexão verdadeira, genuína, e não mais marqueteira. É uma coisa que a gente brinca, é relacional no que existe de melhor nessa palavra. Então, a gente fala como é que você retém um cliente nesse sentido. E a gente começa por aí. Quem é um empreendedor novo, ele fala: eu vou fazer B2B ou B2C. B2B, eu vou chamar a empresa, o meu comprador, de cliente. Se for um B2C, é um consumidor, é um paciente, é um freguês, ele é o quê? É um shopper. Então, como é que eu vou lidar e transitar por esses dois mundos? A gente começa do básico. Qualquer que seja o negócio, qualquer que seja a ideia, o negócio que a gente quer colocar em pé, a gente fala as 3 tribos ou 3 grandes núcleos de pessoas. E nós vamos lidar com pessoas, qualquer que seja o produto ou serviço que a gente vai colocar no ar. O grupo que faz o produto ou o serviço, que são seus funcionários, seus colaboradores. E aí começa, o Idem nasceu para isso, a dificuldade de um empresário pequeno, do empreendedor, de juntar pessoas que possam ajudá-lo até a melhorar a sua ideia, a aperfeiçoar, profissionalizar aquilo que ele está pensando. Então, isso é quem vai fazer o produto. O segundo grupo é quem vai vender o seu produto, quem vai expor o seu produto, quem vai dar visibilidade para o seu produto. É só a equipe comercial que vai ter uma meta e vai vender? Não, isso não existe mais. Como é que você vai realmente distribuir o seu produto? Com a base em quê? Como é que você vai remunerar ou agradecer, não é bem a palavra, é reconhecer quem vendeu o seu produto de uma maneira correta, porque também tem muita gente que vende de uma maneira incorreta e você perde o cliente na primeira venda. E, finalmente, você chegou no consumidor. Aí, se for B2B, vai ser uma empresa que também está mudando o seu ramo de negócio, o seu jeito de comprar. Hoje ela tem que ser ética, ela tem que ser transparente, você tem que dar garantia do seu produto ou do seu serviço, você tem que provar que você tem condições de repor o estoque quando acabar. E, se for um consumidor, onde é que está esse consumidor? Ele vai usar o seu produto, vai comprar via internet, vai comprar loja física, vai comprar no catálogo, vai comprar no quiosque. Onde está o seu consumidor? Então, são esses 3 grupos que a gente tem que olhar. Primeiro, reter quem vai fazer o seu produto, porque, às vezes, você tem todo o trabalho de formar um profissional e, quando a ideia está saindo do papel, ele vai embora. E você começa tudo de novo, perde o tempo que você tinha de precioso no amadurecimento de um produto. Então, como eu vou atuar? Como é que eu vou reter? Como é que eu vou motivar? Como é que eu vou engajar quem vai entrar nesse barco e nessa aventura comigo? Então, para isso, existem várias ferramentas. Aí a gente pode falar de endomarketing, pode falar de ações internas, de motivação. Você vê todas as startups de tecnologia, elas descobriram isso na largada. Então, você vê o ambiente maravilhoso onde trabalham as pessoas do Google, da Microsoft. Então, acolher bem o seu funcionário já começa o primeiro momento de retenção.
Não é aquela empresa careta? Pode até ser, mas ela tem que ter um ambiente bacana, disponível para o funcionário, livre para que ele possa dar opinião e esquecer um pouco a regra básica de recrutar pelo currículo. Você precisa de experiência ou você precisa de colaboração, de composição para fazer a tua ideia. Então, já começa mudando internamente como é que você retém quem está do seu lado. Aí depois você vai para o segundo. Vamos supor que o teu produto já está pronto. Como é que você vai pôr? Você vai pôr num canal de venda? Você vai criar uma rede de representante? Você vai pôr no varejo? Você vai pôr num distribuidor? Como é que você vai fazer isso? E se for um serviço? Como é que você vai anunciar, dar visibilidade, vender? Como é que você vai treinar esse pessoal? Aí você já começa a pensar em construir canais de relacionamento genuínos com o seu representante, com o seu distribuidor, com o seu varejo. Não é empurrar o seu produto. Você vai fazer um selim, ou seja, você vai comprar o meu produto, eu vou fazer o quê para você vender? Vou te ajudar como? O que você vai precisar? Vai precisar de uma promoção para o seu consumidor, na sua lojinha? Você vai precisar do quê? De um treinamento, o seu vendedor vender o meu produto? Você vai precisar de quem para poder fazer circular o seu produto? E aí você já está preparando o caminho para chegar no consumidor. Porque muitas vezes o consumidor não vai comprar direto. Na internet, sim. No ambiente digital, você está o tempo todo frente a frente com o seu consumidor. Mas, se ele vai ter uma escala no meio, você tem que estar preparado, porque, às vezes, a decepção do consumidor com o seu produto não é por sua culpa. É por culpa de quem está revendendo, por culpa de quem está entregando. Manter o cliente interno também motivado. Isso, manter o cliente interno motivado. Esse caso é o próprio consumidor. Legal. Então, a gente está falando dessas 3 tribos, grupos ou núcleos que precisam ser olhados e tratados de maneira diferente. O que a gente falou aqui é um pouquinho de ferramenta. Né? Legal. E, Raquel, no seu olhar de audiovisual e até como parte da Apex, né, com um olhar internacional também, você falou um pouco do Netflix, serviços on demand. Conta para a gente um pouco mais a sua opinião sobre essa mudança de cenário em novas formas de fazer as coisas, em uma nova relação com os clientes. Repetindo um pouco, a parte do Netflix realmente mudou muito e tem mudado. Hoje, o grande slogan no nosso mercado é o conteúdo é o grande rei, então não é mais a plataforma pela qual as pessoas acessam esse conteúdo. E acho que as marcas, a Márcia pode falar muito mais disso do que eu, mas as marcas têm percebido isso, que mais do que um comercial de 30 segundos para vender o seu produto, isso está, enfim, cada vez mais fadado a assumir, mas é como você conta uma história sobre o seu valor, sobre a sua marca, e você acessa esse cliente final a partir dessa história. Você não precisa bombardeá-lo com 10 segundos, compre batom. Então, a Natura, por exemplo, é um exemplo que faz muito bem como ela passa as ideias da marca por meio de documentários, por meio de filmes. A gente tem alguns associados que trabalham diretamente, que é o chamado branded content, você colocar realmente a marca dentro da... É conteúdo relevante. Você dentro da ensina, história. né, você treina a pessoa a usar o produto. E quando a gente falou de criação de conexão, um pouco isso. Você tem que contar a sua história como empreendedor. Quem é a pessoa que está abrindo um negócio? Depois, qual é a história do seu produto? Ele resolve que problema de que cliente? E tem que ser, de fato, uma solução que vai resolver um problema de alguém. Você não vai fazer um negócio para ganhar dinheiro ou só para ser bonzinho ou para pedir dinheiro, como a gente brinca. Claro. Você vai fazer um negócio que resolva, de fato, uma solução. E a primeira reflexão é isso, para criar um conteúdo relevante. Que negócio eu resolvo para o meu cliente? Isso pensando um pouco nas marcas, utilizando a contação de histórias. Né? Então, o branded, usando como contar uma história e aí chegar no cliente final. No nosso caso, quando você tem, por exemplo, as empresas que têm como o principal business é a venda do próprio conteúdo audiovisual, tem um exemplo entre as nossas associadas, não sei aqui quem conhece conteúdo infantil de animação, mas o Peixonauta e a Luna, por exemplo. São 2 grandes casos que a gente tem na associação e no projeto de exportação. É uma empresa já que tem muitos anos, então essa questão eu vi no painel anterior, a persistência e o controle de ansiedade, a força de vontade tem que estar presente sempre, porque para você realizar uma obra audiovisual, por exemplo, às vezes demora 6 anos para você sair uma primeira temporada. Mas essa empresa, a TV Pinguim, é um grande case de sucesso no Brasil e fora.
O Peixonauta foi uma das primeiras coproduções realizadas entre Brasil e Canadá, um Brasil e outro país. Então, falaram aqui muito de parceria, né? Você buscar parceiros para realizar um produto. Isso é muito frequente e muito comum no mercado audiovisual, é como a gente chama de coprodução. Então, você tem um coprodutor que pode ser um produtor independente num outro país, ou pode ser a empresa que vai fazer o áudio, ou a empresa que vai fazer o desenho. Você busca essas parcerias. A coprodução é um grande passo para a internacionalização do seu produto. Então, se você quer sair não ficar somente no mercado nacional, você ter parceiros em outros países, você já se torna nacional nesse outro país, né? Então, a Luna no caso não, o Peixonauta já é um produto canadense. E as nossas empresas também precisaram seguir a tecnologia e se reinventar. Então, a questão dos blogueiros, a palavra influenciador digital, gente, que há pouco tempo isso não tinha essa relevância que tem, nem existia essa expressão. Então, hoje, um influenciador digital é capaz de levar uma obra audiovisual ou qualquer produto às alturas ou acabar com um produto. Novos formatos de trabalho. Tudo é novo de novo, né? Estamos nascendo de novo. E Raquel, como que na prática a Apex, né, que você tá bem próxima, auxilia esse empreendedor a levar esse conteúdo fora ou, enfim, a se internacionalizar? Olha, é um trabalho, eu não sei, aqui alguém conhece mais de perto o trabalho que a Apex faz? De setorial, assim, é realmente muito impressionante e tem um efeito muito positivo nas empresas que estão no projeto de exportação. Então, a Apex, ela atua em várias frentes, eu conheço bastante a parte que ela faz da parte setorial, de exportação e fomento à internacionalização setorial, no meu caso, no setor do audiovisual e da economia criativa, mas ela atua por meio, ela fecha parcerias e convênios com entidades setoriais, então, cada entidade na sua área de atuação, e ela dá suporte para presença em feiras. Então, quem está em cada um dos seus setores do artesanato tem a sua principal feira, do agronegócios. Nós temos feiras no mercado internacional e feiras no Brasil. Então, a Apex apoia desde a presença do stand, até o apoio para credenciamento, até auxílio no agendamento de reuniões, até um consultor que vai ajudar na orientação. Esse produto tem mais a ver com o mercado francês do que com o mercado norte-americano. Então, esse tipo de consultoria e orientação sempre por meio da entidade setorial. Então, no nosso caso, é a Brave quem executa isso, mas os recursos financeiros e o suporte estratégico vêm da Apex. E a Apex, por exemplo, que identifica, a gente faz a cada 2 anos, um ranqueamento de mercados-alvo. Então, para onde que o mundo está olhando? Onde está comprando mais documentário de natureza que a gente pode estar lá para oferecer os produtos? Onde que está movimentando mais a parte de vídeo online, por exemplo? Até 3 anos atrás, a gente não participava de um evento que não tivesse algum vínculo com televisão. Hoje, a gente já está em só o que é vídeo online, só o que é vídeo on demand, setores e plataformas que já fogem um pouquinho do segmento original. E assim como ela faz para nós, então, não sei quantos aqui estão diretamente ligados com o meu setor, mas há vários outros setores que ela apoia e vale muito a pena vincular-se a uma associação, uma entidade de classe que representa o produto que você quer trabalhar e aí buscar, meu objetivo é sim o mercado internacional e aí usar essa estratégia da Apex. Legal. Em termos de alternativa, abertura de canais também, a gente cresce, retém clientes, ou porque você faz produto novo, ou abre o seu canal de vendas, ou cria novos formatos de comercialização. Eu participo todo ano de uma feira muito grande de varejo, e lá nós temos alguns painéis de tendência muito importantes. Há 5, 6 anos atrás, eu entrei num desses painéis, e aí tinha uma palestra incrível falando sobre o esgotamento da relação do ser humano com a tecnologia. E que nós entraríamos num momento de valorização imensa do talento, e talento natural do homem. E que a gente ia deixar de comprar comida pronta e pegar um amor maravilhoso por gastronomia, cozinhar, trazer os amigos, que nós iríamos começar a abolir o uso do carro e íamos usar bicicletas e outros meios alternativos, que nós íamos voltar a olhar de novo para a jardinagem e nós íamos começar a resgatar as plantas domésticas, as que a gente encontra no prédio, isso tudo, e o artesanato, principalmente o artesanato, porque a riqueza natural é o nosso talento. Então, você vê hoje o crochê, todos os resíduos sendo aproveitados para virar designer,
E isso começou a ver. Você vê hoje num supermercado, a área de jardinagem aumentou, a gastronomia aumentou. Então, você vê pets, o cuidado com os cachorros, com os animais aumentou. Então, isso tudo está abrindo N universos para a gente. Então, o que está acontecendo no mundo? Nós vamos, lógico, com alguma... Mas nós estamos acompanhando. Então, esses movimentos voltados para o talento, para a vida mais natural, para a vida mais normal, como a gente brinca, eles estão ficando cada vez mais acentuados. E a Apex faz exatamente isso. Ela pega a área de designer, ela pega a área de gastronomia, a parte de artesanatos. Então, isso vai ficar relevante. São canais que estão se abrindo mesmo. Fora as combinações que a gente tem hoje. Eu vim da área de marketing, como eu falei, trabalhei muito tempo em trade marketing, que você vai para a loja, faz exposição, faz o produto. Trabalhei com a Natura na montagem da loja Conceito. Depois ela quis ir para a farmácia para pegar a público B. A Natura é muito estratégica sobre isso. Quando ela percebeu que a vendedora oficial dela não entrava mais pela porta da frente, que era falar com a dona da casa, e estava começando a entrar pela porta dos fundos e estava perdendo a sua penetração e o valor dos produtos, ela foi, então, para a loja Conceito para pegar o público A. E ela fez lojas conceitos lindíssimos em shopping, onde está a consumidora classe A. Mas ela entendeu que entre a classe C e a classe A tinha uma distância muito grande. Aí ela foi para as farmácias, e hoje ela está presente na maior parte das farmácias. E toda a parte de estratégia de como colocar, de como visualizar o produto, foi feito por uma agência em composição com a publicidade, mas de trade marketing, que era a minha área. E aí, o que acontece em trade marketing? A gente tem 2.000 funcionários na rua, usando uniforme, seja da Natura, seja da Bridgestone, seja das empresas que a gente trabalha. E nós tínhamos um problema muito sério. O que fazer quando você muda o uniforme dessas pessoas? Eu tinha que jogar, refugar, dar para a cooperativa 2.000, 3.000 uniformes para eles reciclarem. Aí a gente se juntou com uma empresa que se chama Retalhar, e ela faz exatamente isso. Ela retalha esses uniformes, transforma em materiais de reaproveitamento, ou vira brinde para a empresa, como uma pocket, que pega 40 meias e faz 40 ou 100 meias e fazer um cobertor. Então, são coisas que a gente está começando a juntar para fazer a tal da criação coletiva. E, como disse, foi a Sônia, não, quem foi falou antes no painel anterior, as oportunidades, a Célia disse, as oportunidades estão aparecendo dentro das próprias empresas. Então, hoje, a gente está tentando reciclar e reaproveitar muita coisa. Legal. E, Márcia, pegando o gancho do que você falou sobre as pessoas estão se interessando mais por jardinagem, mais por gastronomia, os talentos estão aparecendo. Você acha que isso está relacionado muito ao que tem surgido tanto, com tanta força, sobre propósito com as empresas? É só propósito, por isso que eu disse. O propósito é a alma, é a marca, é por que a sua marca existe. E, como eu disse, você só vai fazer um negócio se você tiver uma razão de ser. Você vai resolver um problema, não é o seu problema de ganhar dinheiro. Se você for com essa mentalidade, às vezes até dá certo. Mas a tendência é que esse negócio morra, ele se evapore rapidamente. O propósito é isso. Você vai fazer alguma coisa que provoque um engajamento. Você vai contar a história do seu produto, da sua vida, do seu serviço. Você vai conseguir o engajamento das pessoas pela confiança, pela sua ética, pela sua transparência. E aí você vai convencer quem vai vender. Isso é um propósito. As marcas mais bem-sucedidas que a gente vê nessa feira, a gente visita 10, 12 empresas emblemáticas em relação a propósito. Aí a gente fala sempre da Tommy, que é uma empresa de fazer alpargatas, e ela começou a fazer alpargatas para cada venda que ela tinha, ela calçava uma criança na África. Aí, para cada coisa que ela fazia, ela dava alguma coisa. Aí ela começou a criar um evento. Ela vendia as camisetas, ela fazia as camisetas e vendia essas camisetas para um grande evento com as maiores celebridades do momento, e essa renda era destinada a algumas instituições. Na linha dela veio o Aubrey Park, que era dois meninos dentro de uma garagem, começaram a fazer óculos.
E eles começaram fazendo um óculos barato, de designer nacional, um óculos normal, uma armação bacana, custa $200. Eles faziam as armações por, no máximo, $100, e quando o cliente se interessava, eles mandavam para a casa do cliente uma caixinha com 5, 6 óculos, a pessoa escolhia, e depois devolvia os que eles não queriam ficar. E para cada óculos vendido, eles também davam alguma coisa para as empresas e crianças que precisassem. Ela já nasceu com esse propósito. Ela já nasceu, eu vou vender, mas eu vou apoiar alguém. Eu vou crescer, mas eu vou dar doação, como disse o pessoal agora há pouco. Existe uma devolução. Aquela tal história da psicologia positiva, né? Me dá que eu te dou, ela funciona às vezes mais do que o toma lá da cá, que a gente usava no marketing transacional. Então, tem muitas empresas, tem muitas no Brasil. A Reserva Kids, que é uma marca bacana, nova, jovem, para cada roupa infantil que é vendida na loja, ela dá um prato de comida para um orfanato. Então, tem pessoas que já estão amarrando o seu negócio. Tá bom que é bom, precisa ficar rico, tá bom que quer ter projeção, mas se você comprar um produto que, ao mesmo tempo, já está ajudando alguma coisa, a sua forma de consumir ela fica muito mais consciente. Legal. Isso a gente vê muito nas histórias, nos produtos que são feitos. Então, a própria aluna, por exemplo, você estimular a ciência e a descoberta entre crianças de idade de 2 a 5 anos, por exemplo. A gente tem diversos casos entre associados de documentários, então, que você contam histórias da criança que conseguiu, por meio da música, se superar. Então, são histórias, exemplos, né? Então, e realmente, a gente vê muito nos produtores de audiovisual essa questão da causa, de contar uma história relevante que, de fato, possa vir a mudar alguma realidade que não está bacana, ou pensar numa melhoria, enfim, em diversas áreas. Então, tem essa questão da causa. E eu concordo muito com a Márcia falou, claro que todo mundo aqui precisa ganhar dinheiro e pagar conta e tal, mas quando o que te leva a fazer alguma coisa, isso é até uma opinião que eu carrego pessoal, não só profissional, mas quando o mote principal é só o financeiro, as chances de lá na frente, de repente, não vai. É incrível. Não sei se estatisticamente deve ter algum estudo que fale isso. Eu acho mas assim, não, tem não gente vai. que dá certo, está tudo certo também, não tem problema. Mas o que a gente vê hoje, ao longo desses anos todos, como consultora, que eu vi. Antes, a gente queria fazer uma coisa social, mas queria uma ONG. Alguém que usasse o dinheiro, você só entrava com a ideia, com o braço, com o trabalho, etc. Mas era como se fosse uma coisa que precisava o tempo todo de subsídio de terceiros. Hoje, as startups elas já nascem com a história do não sou 2, que é puro capital, nem sou 3, que é só social. Eu sou 2,5. Ou seja, eu sei que eu tenho que ter um negócio que tenha impacto social, mas eu também preciso ser autossustentável. O meu negócio é para ganhar dinheiro e ajudar o meu país, o meu ambiente, as pessoas de terceira idade, os órfãos, seja lá qual for a causa. É possível fazer os dois, né? Então, você vê, hoje, jovens interessados, eu tenho apoiado algumas startups, como eu disse, que elas já vêm com isso. Eu quero, mas eu preciso fazer isso. Ótimo, vamos desenhar, vamos ajudar, vamos ver para que lado vai. Entendeu? Então, é uma preocupação mesmo de criar conteúdo relevante, de ensinar o consumidor, inclusive, a consumir o produto que você faz. Olha, você vai usar a sua garrafa PET? Faz assim, eu vou lá buscar tudo que você consumir do meu produto e que não é, eu vou lá buscar. Por quê? Porque eu dou uma destinação para ele. Então, você começa a orientar, ensinar, e o cara vai se engajar à sua causa. Por quê? Porque ele vai falar, pô, o cara é honesto, faz um bom produto, tem uma contrapartida, que eu sei que eu estou fazendo alguma coisa boa, e aí você tem, de fato, fãs. Você não tem mais consumidores. Você ganha fãs. Leais, né? Porque você Inclusive. é uma pessoa com propósito, a sua empresa vende serviços bons, num preço justo, com propósito, e você, de fato, consegue dar visibilidade à sua marca. Você vai falar, e com a internet, gente, isso ficou muito, muito, muito mais fácil, porque você consegue, num segundo, passar a sua mensagem para as pessoas, mas é o que eu digo sempre, é essencial, ética, transparência e confiança. Se qualquer dessas coisas forem quebradas, você vai fazer um storytelling errado, vai mentir para o consumidor, e isso aparece, demora, mas aparece, e você perde a respeitabilidade.
Teve a história, eu já não me lembro, Tem da marca do do chocolate sorvete, aí, de um sorvete. do sorvete que contava, que vinha do avô, um e não é... avô italiano. E não era nem então, da a gente Itália, fala né? muito. Tomem cuidado com aquilo Sim. que vocês inventem sobre o seu produto, sobre a sua empresa. Eu aprendi, num dos seminários de neuromarketing que a gente já fez, que uma das coisas mais críticas é assim. Nós temos Copérnico, e Copérnico descobriu, lógico, que a Terra não girava, né? Que o Sol não girava sobre a Terra, a gente é que girava sobre o Sol. Então, a sua empresa não é a melhor, não é a maior, no mundo não gira em cima dela, o seu produto não é o maior, o melhor e o mais funcional, portanto, tem outros que estão melhor. E assim como Darwin, não sobrevivem os mais fortes, sobrevivem aqueles que melhor se adaptam à necessidade, no nosso caso, do nosso consumidor. Então, não adianta xingar o concorrente, que ele faz barato, caro, etc. e tal. A gente tem que olhar para o nosso mundo, para o nosso consumidor, para a necessidade dele. E eu ainda falei outro na conversa com o Giovanni. Às vezes, o cara nem quer uma grande invenção, não precisa ser disruptivo toda hora, precisa ser grandemente inovador. Você vai mudar a forma de vender para ele, a condição de pagamento. Ó, primeira compra eu te faço em 3 vezes, no máximo. Segunda compra eu faço em 5. A partir da da terceira, você faz 10 vezes. Olha, eu não consigo personalizar uma caixa para você, como todas as empresas hoje estão personalizando. E esse é o momento. A gente falou de volta ao talento natural. Hoje não tem nenhuma marca, nenhuma loja relevante que não tenha lá no seu cantinho uma oficina de reparo da mochila que quebrou, que é caríssima, para você fazer o seu próprio tênis personalizado, com a cor que você quer, com o cordão que você quer. Eu vi coisas que você fala, não é possível. Você entra numa loja de cereais, o cara monta para você a embalagem, a latinha, com os cereais que você gosta, não é o que tem. Então, é cocriação, você cria junto o produto, você usa junto. Então, o por isso que eu mundo brinco com a tá história muito diferente da TV e do Netflix. Assim, então, não tem mais regra. O que eu queria dizer, não tem mais regra para conquistar e reter. Você tem que conhecer o seu cliente, conhecer o seu consumidor e fazer da necessidade dele a sua necessidade. E entender a necessidade dele, porque acho que se você escuta o cliente ipsis litis, às vezes, é igual tem uma história que não fala que se o Ford fosse escutar, em vez de criar o carro, os clientes pediam cavalos mais rápidos, né? Então, ele teria tentado acelerar o cavalo, foi lá, criou o carro. Então, assim, acho que você ouvir e entender essa necessidade do cliente. Então, no caso, por exemplo, Netflix, que quando nasceu lá atrás, era uma empresa de DVD, que entregava o DVD na casinha da pessoa. Aí, assim, em vez de agora uma televisão virar e falar assim, você é obrigado a ver esse programa nessa hora, nesta televisão, você vai ver a hora que você quer, quando você quiser, como você quiser, quantas vezes você quiser. Então, isso realmente... E tem a questão do custo também. Então, isso também mas toda vez que você fala em diferenciais, você fala, vou ter que meter um monte de dinheiro para ficar diferente do meu concorrente, do que tem no mercado. Não. Diferencial, gente, é você fazer cada vez melhor aquilo que você faz bem. Senta, reflete e fala, o que eu faço bem? Eu sou bom no atendimento, todo mundo elogia. Então, eu vou fazer cada vez melhor um atendimento. Não, eu sou bom na qualidade, na curadoria dos produtos que eu ponho na minha loja. Eu olho com cuidado o fornecedor, eu faço um display bacana, eu faço uma boa informação, ponho lá, não tenho dinheiro para fazer display chique terno, eu faço uma etiquetinha dizendo, olha, a batata eu comprei ali, ela é da dona Filomena, conta para o cliente da onde está vindo a procedência do produto que você está pondo da sua loja. Já basta para ele. Porque, às vezes, você entra na loja, você nem sabe o que você está comprando, porque não tem claro. Aí você chega em casa, vai olhar, não serve. Entendeu? Então, esse é o conteúdo relevante. Esse é o cuidado que você tem que ter com o seu consumidor. Onde quer que ele esteja, dê informação, porque isso tem relevância, dê treinamento, se ele não sabe usar devidamente, aproveitar bem o seu produto, e dê credibilidade. Aí ele adquire confiança e isso não se perde. Tem uma frase que a gente fala muito na Startup Farm para as startups que estão passando pelo programa de aceleração, que é que eles têm que se apaixonar pelo problema do cliente, não pela solução. Então, a gente vê muitas startups que, às vezes, vêm com a solução pronta e querem achar um problema para enfiar aquela solução. E não é bem assim. Eu disse contar, você tem que entender qual é o problema do cliente e aí levar um produto, um serviço, seja lá o que você quiser comercializar, inventar ou pôr no mercado para resolver o problema.
E aí, quando você se apaixona, a gente fala muito isso também, que quando você se apaixona pelo problema, a solução acaba vindo. Então, eles pivotam, muda alguma coisa. Exatamente. E acho que também, aproveitando esse assunto de propósito, eu queria discutir um pouco mais sobre a questão do cliente interno, né? A gente comentou de startups, enfim, que já nascem com talvez um propósito maior, porque fazem as coisas de uma maneira diferente. Mas como talvez empreendedores novos ou as próprias startups que estão aí podem reter o seu cliente interno? Queria ouvir de vocês. Eu vou depois eu passo para a Raquel. O que a gente tem feito com empresas pequenas que não têm dinheiro para fazer um treinamento bacana? A gente fala, olha, vai lá, chama teus amigos que são especializados em alguma coisa, e toda sexta-feira ou cada 15 dias você bota um cara para falar da experiência dele para os seus funcionários, com um happy hour, uma coisinha simples. Você começa a deixar nos seus funcionários a sede de conhecer, de fazer diferente. Traz gente de fora para falar, não tem para pagar palestrante, bota alguém que você conhece, que sabe que seja especialista. Faça um acolhimento. É o que eu falei, um ambiente claro, um ambiente bacana, um ambiente legal, ele já fica mais livre. Faça uma campanha, a gente tem campanha de desenvolvimento, de produtividade. Ensina para ele o que é uma meta, não é uma meta para ele vender, é uma meta para ele, como profissional, ir galgando algumas conquistas e vai avaliando. Então, você tem que comunicar, ensinar, medir e reconhecer. Sempre, permanentemente, seus funcionários. Não importa em que setor, em que área, de que coisa. Se você não tem dinheiro para fazer uma coisa, dá um vale multicash para ele, que ele vai comprar uma cesta bacana para tomar um café. Não importa. Você tem que fazer... Aí são ferramentas, ok? Aí a gente está começando a falar de estratégia de retenção com ferramentas de retenção. E aí a gente tem algumas mesmo, que PINs, que é reconhecimento, esses cartões de ponto. Quem hoje não participa de um programa de relacionamento? Quando a gente falou de construir relacionamento, conexões, trata-se disso. Você tem que construir relacionamento com o seu funcionário, ter um interesse genuíno nele, em que ele cresça, em que ele se desenvolve, e você, de fato, vai perder alguns. A WebPark, que eu falei, a Zappos, que também é uma empresa, começou no digital, ela é tida como referência no desenvolvimento, ganha sempre, todos os anos, o melhor atendimento, porque ela aceita os funcionários, treina, e depois, se ela percebe que aquele funcionário não vai render, ela dispensa e paga para ele o tempo que ele trabalhou e o tempo que ele perdeu aprendendo. Com isso, ela tem um atendimento, gente, que o cara resolve o problema do cliente em qualquer lugar. E ela começou na startup, começou de um cara que tinha uma pizzaria, vendeu a pizzaria, começou a fazer venda de sapato online, e hoje ele é. Aí, como ele ficou muito rico, ele partiu para o lado social. E ele criou um movimento chamado Delivering Happiness. Quem que tiver curiosidade, entra. Ele criou um movimento de entrega de felicidade. E foi a primeira diretora de felicidade que eu conheci. É uma chinesinha que veio fazer uma palestra na Abas para falar disso, de felicidade dentro das empresas. E como é que ela promove a felicidade ela quase que tem um voluntariado interno. Esses funcionários, eles vão fazer um Delivering Happiness. Eles escolhem uma praça, eles conversam com a população, a comunidade local, e um determinado dia vai toda a empresa limpar a praça, pintar os bancos, fazer pintura, delivering, entregando felicidade. Elas fazem isso nas comunidades e fazem isso nas cidades. Nas cidades, eles pegam prédios abandonados, pichados, eles limpam e fazem ali um albergue para abrigar moradores de rua durante um período. Então, ele cresceu. É um empresário que já nasceu pronto para fazer do mundo um lugar melhor. Então, acho que isso tem a ver com a gente, que todo mundo falou no plenário atrás, que a gente tem que fazer uma coisa boa para a gente, mas tem que ser boa para o próximo também. A gente falou de alternativas de venda. Eu fui para a França, conheci um lugar que era as lojinhas eram todas pequenas, ninguém tinha dinheiro para fazer grandes promoções, grandes. Eles se juntaram e criaram um quarteirão inteiro sensacional. Todos os turistas vão conhecer esse lugar, porque as lojas são diferentes, o atendimento é diferente, não tem competidor ali. O chaveiro fala com o cara da loja de moda, com o cara do sapataria. Eles juntos criaram um movimento para se ajudar em momentos de crise. Se você for no Brooklyn Fest aqui, começou assim.
Brooklyn Fest é uma festa cultura, que ele começou só com meia quadra dos lojistas da alemã, era uma festa só alemã, e os lojistas fechavam uma quadra ali, e eles faziam a festa do Oktoberfest, né? Depois ela foi crescendo, hoje ela ocupa 8 quarteirões, ela ficou multicultural, multirracial, e ali a lojinha convive com o camelô, fazem um negócio e fazem dessas oportunidades uma oportunidade maior de venda. E quem vai no Brooklyn Fest uma vez, vai sempre. Porque é uma festa familiar, gostosa, come bem, você escuta música de todos os tipos, você vê todos os tipos de dança, lindamente comunitária. Muito legal. Raquel, sua opinião sobre a retenção desses clientes internos? Eu acho que é a coparticipação, é a pessoa perceber que ela está envolvida num todo, é você não ficar só no seu parafuso, entendeu? E você perceber... Então, por exemplo, voltando ao nosso caso de animação, você tem num estúdio de animação, às vezes 40, 50 animadores que passam ali 4 meses fazendo uma única cena. Isso faz parte de um todo, é uma série que vai depois ter 25 minutos, que depois vai ter 5 temporadas, que vai chegar e vai ser vendida em vários países. Então, ela é entender que ela pertence àquela construção coletiva e que o esforço é coletivo. Às vezes, não é só do dono da empresa que está ali tentando bater na porta, buscando financiamento ou viabilidade. Então, por exemplo, um dos nossos associados também é uma empresa chamada Bromélia, que foi quem criou a galinha pintadinha, que eu acho que todo mundo aqui conhece. E eu já assisti algumas palestras, a gente tem muitos eventos que os associados compartilham seus cases de sucesso, de fracasso, enfim. E ele fala, cara, é uma loucura, porque as pessoas olham e falam, nossa, que incrível, hein? De uma hora para outra ali, 1 milhão de views. Ele falou, uma hora para outra, nada, gente, foram 10 anos. Ele ficou durante 2 anos batendo na porta para vender o projeto para um canal ou para uma marca se envolver. E ele ouviu não sei quantas vezes a palavra, putz, não rola, não é o que eu quero agora, não. Até que ele resolveu, bom, vou fazer o projeto do jeito que eu acho, vou jogar no YouTube. Hoje, o case da Bromélia, a galinha pintadinha, não só na parte audiovisual, mas no que eles chamam de licenciamento de produtos. Então, o que eles geram de bonecos, de livros, de copinhos, enfim, o licenciamento mesmo, eles entraram no ranking mundial, de acho que nas primeiras 15 marcas mais relevantes, vendidas, uma coisa assim, que foi uma loucura, entendeu? Então, paixão. As crianças são fãs. Ninguém é consumidor ali. Todo mundo é fã. Compra o primeiro, o segundo, para as crianças, a questão da música, enfim, do que foi aquilo, mas eles são um exemplo, e eu acho que o mais importante, assim, a persistência, não é de uma hora para outra. Com certeza. Né? Quando essa empresa que eu dei o exemplo da Luna, a empresa tem 30 anos. Quando ela fez a primeira coprodução, e começou a sair, vender, e o Peixonauta começou a aparecer nos mercados de audiovisual, muitas novas empresas entraram na associação. Falaram, nossa, isso, a gente quer seguir esse exemplo da TV Pinguim, queremos seguir esse caminho. Ótimo, isso não vai acontecer amanhã, tá? Então, isso demora, tem um tempo de investimento, enfim... Eu brinco que, eu imagino que em outros setores seja assim também, mas em audiovisual, se a pessoa sofre de ansiedade, é uma loucura, porque o negócio não vai acontecer de uma hora para outra. Muda de profissão. Eu acho legal até, para quem está começando também, estudar a história de empreendedores de sucesso, né? Porque é muito fácil a gente olhar hoje e ver, nossa, deu sorte, né? Então, a gente tem uma frase lá no nosso escritório pregada que assim, o sucesso vem do dia para a noite em 5 anos. Então, é mais ou menos isso, né? De que não esperar nada para amanhã, né? Eu acho que Agora, eu falei daqueles 3 grupos, eu acho que aí a gestão, a gente fala, tem 3 caminhos também. Não importa se for funcionário, se for só a equipe de vendas ou o consumidor. Tem 3 coisas que você precisa fazer. Você precisa fazer a gestão do relacionamento com esse cara, do conhecimento dele. Você, de fato, acompanha quem é ele, o que ele compra, quantas vezes ele compra, o que ele deixou de comprar. Aí não precisa ter... O ideal é que a gente tenha banco de dados, que a gente tenha ferramentas de tecnologia. Na área de internet, você tem isso muito facilmente. Mas você precisa saber 3 perguntas. Quem comprou, quem não comprou e quem deixou de comprar. Qual é a periodicidade que ele compra para você poder acompanhar e fazer uma projeção, um forecast, uma coisa de mais efetiva em cima disso. Então, você tem que fazer a gestão do relação e do seu cliente, dos dados do seu consumidor.
Você tem que fazer a gestão da experiência desse cliente com a sua marca, com o seu produto. Ele gostou, ele não gostou, ele reclamou? Qual foi a categoria de produto que mais teve reclamação? Qual foi aquela que não teve nenhuma? Então, ali, você está fazendo, tem que fazer cada vez melhor aquilo que você já faz bem. Com esses dados, você já olha, pô, esse negócio aqui não tem nenhuma reclamação, o povo está gostando, deixa eu ver o que é, onde é que eu acertei, se foi na embalagem, se foi no preço, se foi na distribuição, onde é que deu certo. Então, fazer cada vez melhor aquilo que você já faz bem. Então, gestão da experiência do cliente com o seu produto. A gente fala muito em experimentação. Tinha N casos aí de como você botar uma criança numa máquina de tomografia e ela nem sentir que está entrando numa máquina de tomografia. O ambiente inteiro estava decorado como se fosse um navio de piratas. Então, tem N coisas que você faz uma curadoria, faz uma zeladoria, você faz um acompanhamento da experiência do seu cliente com o seu produto. E quando você fala de experiência, no nosso caso, por exemplo, também é algo que, de alguns anos para cá, você percebe esse aumento da preocupação em criar as experiências. Então, até alguns anos, você fazia, no nosso caso, um documentário, uma série de televisão, ou um longa-metragem, está ali, aquele era o seu produto. Hoje, isso já não pode morrer aí, né? Então, você precisa pensar, bom, haverá desdobramento. Isso vai virar um videojogo? Isso vai virar um produto licenciado, como eu dei o exemplo da bromélia, por exemplo. Vai virar outros produtos tangíveis, um caderno, um copo. Isso vai virar um teatro, por exemplo, uma peça de teatro. Isso vai virar um show de música. Então, você tem vários casos, por exemplo, que começaram com música, depois viraram audiovisual. Então, como isso vai se desdobrar mesmo? E isso vai dar uma longa vida para a tua obra, tua propriedade intelectual. E isso é o que vai gerar receita, né? Então, que você vai ganhando a partir de outros royalties que você... Tem novas linhas de receita, da colaboração. Né? É a terceira gestão. E aí, para isso, você não vai fazer sozinho. Não, porque você nem deve ser o cara que cria a peça, o filme, o jogo, o brinquedo... Enfim, não dá para querer abraçar. Exatamente. São os 3 pontos. Gestão do relacionamento, gestão da experiência e gestão da colaboração. São os labs que a gente escuta hoje. Todo mundo tem lab. Laboratório para testar uma ideia, laboratório para testar uma cor, um perfume, um produto. Então, todas as empresas hoje estão fazendo os seus laboratórios para fazer isso, multiplicar aquele produto, quer dizer, customizar o produto que foi feito para outros usos para você ter realmente uma rentabilidade maior. A tecnologia entra muito, não sei nos setores de vocês, mas, por exemplo, agora a nossa tecnologia é, então, a inteligência artificial, a realidade virtual. Cada conteúdo audiovisual que você vai fazer vai precisar ter uma experiência em realidade virtual. Hoje, aqui, a gente não tem grandes casos de alguém ganhando dinheiro com a realidade virtual, mas a experiência que a realidade virtual te dá para você entrar no universo de algum personagem que você criou, isso tem se aplicado em algumas obras já. Daqui a um tempo, podem criar uma outra tecnologia, entendeu? Ou uma outra plataforma. Ou hoje a gente assiste vídeo pelo celular. Mas e aí? Daqui 5 anos, cara, o que vai acontecer, entendeu? Então, isso muda muito. E pensar novas formas também, né? Acho que voltando até para a questão de atrair clientes, como acompanhar esse movimento que está cada vez mais rápido, cada vez mudando mais de uma hora para outra, as gerações novas pensando de uma maneira completamente diferente, cada vez mais rápido. E aí eu acho que entra também o tema de mídias sociais, né? E que hoje acho que até essa questão de protagonismo do consumidor nas redes sociais é muito alta e visando isso, né? E a forma até nas redes sociais já tem mudado um pouco também, né? E uma vez eu vi sobre a questão do tempo, né? O que você na verdade está oferecendo nas redes sociais, você está disputando o tempo das pessoas, que vai parar e ler o seu anúncio, o seu conteúdo e não o outro, né? Então, enfim, até queria a opinião de você sobre essa questão das redes sociais na atração e também na retenção de clientes, né? Como as marcas podem gerenciar de uma melhor forma isso e como não se perder na gestão de tantas redes, enfim, de conteúdos. Quando começaram a surgir, primeiro os vídeos no Face, quando começaram a ganhar mais consumo, a gente no Brasil tem, acho que é uma vantagem, o Brasil sempre aparece quando a gente vai em mercados internacionais, como é o first user, assim, a gente realmente
deslancha. Para YouTube, somos o 3º país do YouTube. Para Netflix, já somos o 2º mercado. Então, o consumo aqui é muito intenso, o que pode ser muito positivo. Então, é que a gente está vivendo, experimentando conforme está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, assusta um pouco. Então, quando veio a parte de vídeos em redes sociais, é tudo curto, é tudo horizontal, aí passaram alguns meses, não, tem que ser no vertical, não, aí você muda o formato. Então, fica todo mundo... Então, a questão da flexibilidade, da agilidade, é uma exigência, enfim, constante e diária. Mas eu acho que as redes sociais voltam para o protagonismo do cliente e do usuário, né? Então, aquela a nossa necessidade de recomendações, porque hoje a gente não só quer experimentar, quer co-criar, quer colaborar na formação, mas você também quer ouvir uma recomendação. Então, esse protagonismo que você mesmo disse do pessoal, que agora vale a peso de ouro, é por causa disso, porque a gente começou a acreditar em recomendações. Sim. E aí você compra mais pela recomendação do que pela marca, pela loja, pelo preço. Porque a sua mãe recomendou, porque alguém usou, porque é bom. Então, isso está ganhando um peso muito, muito, muito grande, né? Legal. E como vocês acham que é possível fugir do óbvio, né? A gente, enfim, falou uma série de coisas aqui, mas como se destacar, talvez, nesse contexto? Eu acho que aquela receita simples que eu vi fazer cada vez melhor, que você já faz bem, mas é assim, descobrir o que gera valor para o seu cliente. O que gera valor para o seu cliente? Às vezes é uma coisa super simples. Pensa simples. Seja generoso. A gente brinca e fala. Seja relevante. Reduz atrito. Às vezes o cara quer experimentar o seu produto, mas você tem que pensar que você tem que reduzir atrito com o seu cliente. Às vezes lá o cara está super feliz com a compra dele, de repente na hora de pagar dá um problema, ele começa a brigar, ou vai numa loja, a loja está cheia. Então, reduz atrito. Vê o que dá valor para ele e você começa a fugir do óbvio, que para ele o óbvio, para mim o óbvio é uma coisa, para você é outra. Então, se eu descobrir, eu pelo menos atendo melhor. E ele vive melhor a experiência de ter entrado na minha loja, comprado meu produto ou usado o meu serviço. A gente fala, hoje a questão é, pensa simples, pensa processo simples, pensa numa tecnologia simples, pensa numa embalagem simples, pensa num treinamento simples. Vamos tentar ser mais leve na vida. Eu acho que não é fácil, né? Então, a gente falar é fácil. Eu fico olhando, por exemplo, na associação, a gente tem 600 produtoras. Todas estão tentando um espacinho num canal de televisão para colocar o seu produto. É limitado, são 24 horas diárias de programação num canal tradicional. Mas mesmo num catálogo de um VOD, de um Netflix, ok, você vai colocar uma gama, um universo enorme, mas quantos, de fato, vão ter a maior audiência ali? Então, assim, você está lutando, você e todos os seus concorrentes. O que eu acho muito bacana no nosso segmento é que, sim, ao mesmo tempo que são concorrentes, também são os seus parceiros, e existe uma união nesse sentido de, bom, trabalhando junto a gente consegue, né? Inclusive, a gente sempre conta essa história, foi assim que a associação surgiu, quase 20 anos atrás, que foi unindo os produtores que estavam vendo que com cada canal fechava um contrato diferente com o produtor, e aí um se beneficiava mais. Não, espera lá, vamos estar junto, vamos ver como que a gente pode ganhar junto, e aí, depois, cada um fazendo o seu. Então, assim, não é fácil. Quando a gente vai para o mercado internacional, aqui no Brasil, a gente tem na associação 600 empresas. Quantas produtoras tem no universo nacional? Você chega numa feira lá fora, são 15 mil pessoas com o seu projetinho embaixo do braço, tentando vender para um comprador. Então, tem lá, compra e venda, é isso. E eu acho que em todos os setores é um pouco isso. Mas eu acho que, assim, quando você tem o valor, trabalha pelo seu valor, com a sua ética, tenta de uma forma simples, acredita no seu propósito, a vida fica realmente mais fácil e mais gostosa mesmo. Né? É tudo uma questão de crença. E aí, Márcia, uma pergunta para você. Como você acha que o branding pode ajudar nesse processo? Eu entendo que o branding ele é composto hoje de tudo isso. Não é mais uma marca, um logotipo, uma história, uma tradição, uma empresa grande, pequena, média. As grandes histórias de sucesso hoje elas estão na mão de jovens, de empresas jovens, porque elas nasceram com o conceito, nasceram com essa capacidade de gerar valor para quem está comprando. Então, você vê grandes empresas fechando, grandes lojas fechando, mas as empresas verdadeiras elas têm lá o seu brand divulgado pelos fãs.
não é nem por ela. A história dela se repete, como eu contei para vocês a história do Web Park, a gente vai contando a história de quem está fazendo uma coisa bem feita. E essas histórias vão se multiplicando, vão criando valor para a empresa, para uma marca, e o branding vai se destacando. Então, tem a mídia, tem o consumidor que fala, tem as pessoas que viraram fã, e, lógico, muitas delas hoje usam dados. A inteligência artificial, a tecnologia tem criado um oásis para quem gosta de dados, de análise. Nós nunca vamos virar um Watson, nem a Siri, nem tal, mas nós vamos ter que começar a olhar dados. O Watson já faz trailer de filmes. Então, eu não sei se vocês todos aqui conhecem o Watson. Mas o Watson o Watson é o computador da IBM. Da IBM. O Watson, a gente fez um evento que ele aqui aprende línguas. na Unibis. No ano passado, trouxemos uma pessoa da IBM aqui, que contou. E é impressionante. O Watson é a inteligência artificial da IBM. Ele assistiu um longa-metragem, e aí ele via pela reação dos espectadores quais eram as cenas e os momentos que aquilo podia ser os melhores momentos, onde tinha mais reação, chorava, alegria, tristeza e tal, para montar, então, para a edição de um trailer. Ou seja, hoje quem faz um trailer é um montador, um editor, assiste o filme, vê como você monta e como você vai vender. O trailer nada mais é do que o flyer para vocês, ou, enfim, a promoção. E foi um computador que fez. Então, assim, eu acho que ele pode ser junto, talvez não fazer sozinho, mas a IBM aprovou. O nosso concorrente vai ser o Watson. Como já existe em música, né? No momento das músicas líricas, nas grandes músicas clássicas, um momento de maior palma significa maior aceitação. Então, nós vamos ter que ser monitorados, vamos ter que aprender a monitorar também, sem grande culpa. O que ele comprou, o que ele não comprou, o que ele fez. Só o pessoal do Walmart tinha uma técnica diária. 5 minutos antes de abrir a loja, o gerente juntava lá todo o pessoal de pé, uma reunião de 10 minutos, perguntava o que deu certo ontem, o que deu errado e o que a gente fez para corrigir. Então, um pouco é isso. Se a gente fizer esse exercício todo dia, o que deu certo? O que deu errado? Onde eu tenho que melhorar, eu tenho que corrigir? Para a vida mesmo, isso vai servir. Ainda imagina para uma empresa. E essa questão de tecnologias também, você estava falando do Watson, inclusive, até já faço um parênteses aqui. Amanhã a gente vai ter um evento aqui, que é o Demo Day das nossas startups, da edição A Red IBM Watson, que a gente fez em parceria com a IBM. Então, estão todos convidados também. No site da Startup Farmers vocês podem encontrar o link. Mas essa questão da inteligência artificial aplicada à atração, à retenção de clientes, né? Uma coisa que a gente aprendeu muito nesse processo com a IBM é que, apesar de a inteligência artificial às vezes assustar um pouco, é interessante que ela não faz nada que o homem não faria. Então, essa questão de ver a reação, ela faz mais rápido, talvez com Você teve aquela história do robô que criou a própria língua, né? Você lembra dessa história também do robô que estava sincronizado para fazer, eu não lembro da história completa, mas que aí ele começou a usar o 001 para criar uma língua própria dele. E falou, opa, pera lá, o que está acontecendo? Sim. Agora, da tecnologia é interessante fazer também todas essas novas plataformas que são tecnológicas na transmissão de conteúdo, então o que a gente chama de video on demand, seja um Netflix, um Amazon Prime, eles têm a questão da Big Data, as métricas são impressionantes. Então, para cada conteúdo exibido, eles mensuram quando a pessoa começa, quando a pessoa assiste, quando a pessoa para, quando a pessoa... Então, isso traz uma informação que vai ajudar depois no roteiro, na produção, e, enfim, pode ajudar na venda. Então, esse tipo de dados que a tecnologia facilitou o acesso e o levantamento, pode ajudar muito na construção de um produto. A análise é nossa, né? No final das contas, eles apuram os dados, levantam, né? Mas a análise é nossa. Exatamente. Né? É humana. A gente recebeu 2 perguntas aqui do pessoal. Eu vou falar para vocês. A primeira delas é: como lucrar com startups de impacto social, além de parcerias com investidores e patrocínios? Bom, eu vou falar dessa Retalhar, que eu conheci o pessoal que fez. Eles cobram. Para eu levar 200 quilos de uniforme velho para eles triturarem e mandarem, eles me cobram uma taxa.
Eles vivem com uma assinatura, porque eu não cheguei a falar, mas assinaturas também é outro formato de venda hoje. Quer dizer, a gente tinha telemarketing, venda direta, agora a gente tem vendas por assinatura. É só recompra direto. Tem alguns produtos que servem. O grupo, como nem todas as agências conseguem ter 200 quilos todos os meses, a gente está fazendo um pool de agências. Pegam todo mundo que atende TIM, Claro, Vivo, sabe? Tem um monte de promotor, tem pelo menos uns 5, 6 mil promotores em campo sempre. A gente junta, dá e paga uma taxa. Então, eles não sobrevivem de doações. Eles são autossustentáveis. Ou seja, tem um negócio, aí eles vendem, quando a empresa não quer desfibrar o material e dá para uma cooperativa fazer brinde. Na Contax, por exemplo, que eu fui diretora de sustentabilidade lá, a gente fazia brindes para clientes, sacolas, portas, tapetes, todos os banners, todos os uniformes que não serviam, a gente entregava para uma cooperativa que desfibrava, desmontava e virava brinde. Tá? Então, eles têm formas de... Agora, é óbvio que tem algumas que demoram mais tempo. Né? Claro. Não sei quanto que eu consigo contribuir. Né? A gente tem empresas produtoras de conteúdo audiovisual que trabalham com organizações de impacto social. Muitas vezes, elas produzem os materiais audiovisuais. A promoção, é importante que as pessoas conheçam o que vocês estão fazendo. Então, muitas vezes, esse conhecimento se dá por meio de um vídeo, colocar um promo na internet, fazer isso, de repente, viralizar um conteúdo de vocês, mostrando o que você está fazendo nessa organização de impacto social. Isso vai gerar gente interessada em contribuir, em comprar, enfim, em participar. Eu acho que, do nosso lado, é mais como a gente pode ajudar na contar essa história desse produto que você está trabalhando. A FEA USP tem um laboratório que chama FEA Social, que ela orienta, ajuda, faz uma mentoria para jovens empreendedores ou empreendedores que queiram entrar no negócio de impacto social, dizendo como é que é a montagem, como é que faz, algumas modelagens. Né? E foi lá, nesse evento, que eu ouvi histórias interessantíssimas, inclusive de uma coisa que é um problema muito sério, como... vou falar de novo das agências de trade. Nós temos uma legislação que obriga as empresas a terem uma cota de pessoas deficientes. Né? E aí a gente não encontra essas pessoas. Uma empresa com 1.000 funcionários tem 5%, deveria ter 100 e poucas pessoas. E você não encontra as pessoas para pequenas deficiências visuais, físicas, para trabalhar. E teve uma empreendedora social, que ela é jornalista, ela resolveu, eu vou resolver isso, eu vou fazer uma startup para resolver isso. Onde que ela achava essas pessoas? Ela fez campanhas sensacionais na internet para localizar as pessoas, depois qualificar essas pessoas, depois entrevistar essas pessoas e começar a criar um book dizendo, olha, você pode fazer isso, e treinar. Hoje, ela é altamente sustentável. A empresa dela chama-se Incluir Dá Certo. Então, ela fez inclusão social. Incluir dá certo. Ela prova que dá certo. E falando do ponto de vista de uma aceleradora, né, eu acho que o importante, você comentou até um pouco, Márcia, mas é a modelagem de negócio mesmo. Então, falar com quem já está fazendo isso bem, pegar exemplos, pegar benchmarking de startups que estão indo bem, que estão lucrando e tendo impacto social. Acho que isso pode ajudar muito o negócio e você não precisa reinventar a roda. Assim, você pode fazer... exatamente, ficar assim. O benchmarking, às vezes, é ótimo. Então, você pode fazer o que alguém já está fazendo certo, né? Acho que pode aproveitar isso. Bom, a gente tem uma outra pergunta aqui, que é como vender um serviço de desenvolvimento humano para empresas? Como, por exemplo, coaching, mentoring. Coaching já virou uma febre e quase que pode ser feito por qualquer um. Então, a pergunta é como vender isso para uma grande empresa? Eu vou dizer uma coisa, coaching era o que era o consultor há um tempo atrás. Aí você perdia o emprego, você não tinha o que fazer, você não sabia exatamente o que você falava consultor. Consultor podia tudo, fazia tudo, qualquer coisa. Eu sofri porque eu sou consultora por formação, sou jornalista, comunicóloga, etc. e tal, mas optei, durante um bom tempo da minha carreira, em ser consultora de planejamento. E coaching começou mais ou menos assim. Começaram a vir os institutos de coaching, que eu acho uma coisa super válida, super bacana. Passei por N empresas grandes que precisam de coach para orientar seus executivos, para o cara, no mínimo, ser um chefe um pouco mais colaborativo, um chefe um pouco mais positivo, porque
os funcionários sofrem demais na mão de gestores inexperientes e despreparados. Então, o coaching é essencial para as empresas. Só que o coaching tem que ter uma bagagem bacana, ele tem que ter uma vivência, ele tem que ter passado por algumas experiências, e ele tem que ter um conhecimento de mundo, de conteúdo muito bacana. Então, é um serviço extremamente válido. Tenho 3 filhos, os 3 fizeram coaching, eu fiz coaching, indico o coaching para todo mundo, porque você é uma pessoa, um profissional especializado em ouvir e te dar um aconselhamento. Mas é como tudo na vida. Ele tem que ter credibilidade, ele tem que ter idoneidade, ele tem que ter conhecimento de causa. Não dá para você ir num terapeuta, num médico, num psicólogo que não tenha experiência. Então, coaching, para mim, é a mesma coisa. Ponto. É um serviço como todo outro. E como usuária, assim, não sou, mas também participei, já fiz coaching. Acho que a pergunta assim, como vender, vai ser muito pelo seu portfólio de clientes que vai repassando você a sua. É o seu cartão. Você é a sua marca, cara. Então é a sua experiência, a sua história. Conte uma história boa, crível, transparente e faça a sua história a sua marca. Pronto. E também, né, vamos dizer, estamos falando aqui, falar é fácil, não é fácil, porque é igual ao primeiro emprego. Para o primeiro emprego você precisa ter experiência. Aliás, como eu vou ter experiência se é meu primeiro emprego? Aliás, os brasileiros são reconhecidos internacionalmente pelos seus currículos inflados, né? Então, você, Amanda, o fora do país, o cara acredita naquele currículo que ele está fazendo. Fala inglês perfeitamente. Escreve e fala. Aí vai para uma entrevista de emprego, seja no Canadá, na Irlanda, não seja onde for. Aí começa, é um inglês para conversação. Não, só leitura. Não dá, entendeu? Ou faz ou não faz. Aí entra a questão do propósito. Vou fazer uma coisa simples, mas vou fazer o melhor que eu puder e a minha entrega vai ser verdadeira. Nada pode ser falso, né? E eu acho que, como colocou aqui, né, que está sendo feito por qualquer um, mas então como que você prova que não é qualquer um? Né? A sua história. Exatamente. Sua história. Então, como se destacar e provar que você Hoje não tem é vídeos, qualquer um. você põe depoimentos dos seus clientes rapidinho, não precisa... O vídeo, eu acho uma delícia, porque o vídeo não fica, você não dá papel, você mostra, tem lá o testemunho de um cara e ele vai embora. Eu acho que é a ferramenta, eu falo, seja lá a ferramenta como você usa, que vai mais crescer no mundo. Porque hoje todo mundo tem preguiça de ler, não tem tempo, não tem memória. Então, você lá, pumba, vai lá e vê o vídeo rapidinho, aprende rapidinho e deleta rapidinho. Então, é muito fácil. E dizem que, geneticamente, até biologicamente, o homem vai depender tanto. Nós viramos seres tão visuais que a única parte do corpo humano que vai mudar completamente daqui para frente é a musculatura dos olhos. O nosso principal equipamento agora virou o olhar, porque você vê, até música você ouve, mas você tem aparelho. Então, o olhar vai ser a coisa que mais vai ser destacada. Está no mercado fértil, está vendo? Legal. E, na verdade, você acabou de responder a próxima pergunta. Mas a gente pode complementar. É uma pergunta da Aline. A Aline é da modasemcrise.com.br. E ela perguntou, vocês acham que fazer vídeos é fundamental na estratégia de marketing? Eu não só acho, como deve fazer um vídeo, entendeu? Com pessoas usando. Eu fiz outro dia um aconselhamento, não era nem mentoria, nem nada, de uma pessoa que queria fazer moda, já que tem a plus size, ela queria fazer moda para pequenas pessoas. Porque tem muita gente que entra no departamento de criança para comprar roupa, porque não tem, de fato, um número adequado. Aí a gente ficou lá fazendo bate-bola para que nome pôr. Eu queria mini-me, queria pequena... como fala pequena? Small people, coisinhas assim. Ela já foi por um caminho completamente diferente, muito mais moderno, né? Então, e aí eu falei, você tem um jeito de demonstrar. Narra a história de você entrando numa loja, a dificuldade que você passa todas as gôndolas e não encontra um produto. E aí você vai falar, vou usar o quê? Entendeu? Vai lá na seção infantil e começa a reformar a roupa infantil que ela comprou, né?
Eu não tenho a menor dúvida. Assim, os nossos produtores, a maioria atua na área do entretenimento, então eles produzem para entretenimento, não porque a gente chama de um vídeo, isso seria um vídeo institucional, né? Os vídeos que vão promover os produtos ou as empresas e tal. Mas tem um universo enorme de empresas competentes e capazes de fazer um belo vídeo promocional, de vender a marca por meio de uma história, de pensar, tem que ter um storytelling para você contar visualmente, um roteiro bacana. Você traduzir o que você quer passar, imagino que todos tenham um folder de divulgação da empresa, um cartão de visita legal. O vídeo é mais um aparato aí e que tem um peso muito... E se você faz uma história, assim, cria um curta-metragem que tenha a sua marca por trás, você não vai abrir com a sua marca, mas é a tua história. Nossa, que coisa interessante, o que é isso? Aí, no finalzinho, está ali, quem fez aquilo? Foi você, foi a sua marca. Puxa, mas por que esse vídeo... São coisas muito sutis. Então, e se isso... começa a viralizar, ou você cria, por exemplo, umas séries, né? Webséries, agora cheio de webséries. Mas cria uma websérie, são 5 episódios que vão contar alguma coisa específica do que você promove, do que você faz. E isso pode gerar um interesse, de fato, você vai passar a ter fã, vai passar a ter audiência, e a marca vai ficando conhecida. Isso é uma forma de você conquistar, reter e manter. E acho que você passa a ser referência, né, também no que você está fazendo. Acho que uma das grandes buscas que acho que toda marca tem que ter sempre em mente é ser referência naquilo que ela está falando. E se você ainda não é referência, como você faz para se tornar essa referência, né? Ano passado eu fui no RD Summit, que é um evento de marketing digital promovido pela RD Station, e a frase do evento inteiro era "Be so good they can't ignore you", seja tão bom que eles não podem ignorar você, né? Seja como profissional, seja como marca, é você se tornar realmente referência naquilo que você está fazendo. Depende do... Você pode... Varia muito, né? A palestra anterior aqui também estava falando depende. Mas, assim, existe um investimento, acho que já que vai fazer, vale fazer bacana, mas também você pode começar menor, uma coisa, um promo mais curtinho, vale fazer várias cotações, vale ver outras empresas que fizeram com outros fornecedores. Poxa, ver um vídeo legal dessa marca, quem fez? Vai atrás, pergunta, faz para mim. Eu sei de empresas que acabam entrando por exemplo, se elas compram, quando é uma causa social, se elas compram a ideia, um primeiro vídeo elas podem estar junto de uma maneira um pouco mais só o custo de produção, sem ter um ganho alto em cima. É um investimento de marketing no caso da venda, claro, mas que eu acho que traz um retorno bastante significativo, sabe? Você passa a ser visto e se tornar um pouco mais relevante. Põe no preço do seu produto um custo de divulgação e você tem uma composição de rentabilidade. Claro que não pode ser uma coisa absurda, mas aprende que todas essas ferramentas que a gente está falando, um folder, um workshop, ele faz parte do seu custo. Você vai vender para a equipe, você vai mostrar para o seu cliente, tem que aprender. E assim como eu tenho um vídeo, por exemplo, eu vejo pelo que as produtoras fazem, às vezes vocês estarem aliados a alguns eventos, apoiarem de uma forma que você não precisa dar dinheiro para o evento, mas você está presente, ter um stand, promover, ter alguma coisa em ações concretas, sabe? Em que as pessoas passam e estão ali olhando, que daí vai para o B2C mais concretamente. Olho no olho, né? Pensar em vários tipos de ações, sabe? Para você chegar mais perto. É um trabalho, enfim, 24 horas por dia ali pensando nisso. Mas que dá retorno, porque eu acho que, às vezes, tem coisas tão incríveis acontecendo que as pessoas não sabem, Exatamente. sabe? Que é uma questão de divulgação. Eu acho que eu até por, enfim, tá muito próximo desse pensamento de startup. Eu acho que começar pequeno pode sim ser custoso. Acho que se você quiser algo com uma qualidade superior, realmente pode ser algo que vá exigir um orçamento. Mas hoje em dia qualquer celular um pouco melhor tem às vezes uma qualidade melhor que uma câmera. A gente não quer virar concorrente, mas você tem ferramentas mais simples. Eu estou sentada na simplicidade. Então, assim, é muito ir pela linha do pensamento de uma startup enxuta, né? Não sei se é o caso que você seja uma startup, mas é como fazer o mínimo viável, aquele mínimo viável que você vai gravar com o celular, vai editar ali no
no programa de computador que você vai aprender com o vídeo do YouTube, vai pedir para aquele primo que entende de Photoshop, de edição de vídeo. E aí você vai criando referência, enfim, quando você tiver com faturamento maior, aí, de fato, investir em algo que vai ter mais qualidade, por exemplo. Exatamente. Acho que pode, sim, ser custoso, mas não precisa ser no começo, se você não tem esse orçamento. Acho que esse é o ponto. Tá. Bom, acho que vamos encerrando, né? Queria que vocês falassem um conselho, enfim, para todo mundo, de tudo que a gente falou aqui, para quem está empreendendo e quer atrair, reter mais clientes. Eu acho que a palavra é persistência, sabe? Paciência, persistência e amor ao que você faz. Isso vale para vários setores e segmentos. E tem muito trabalho envolvido, muito suor. Eu acredito, sim, não sei se é sorte a palavra, mas que, enfim, tem que ter algo mais ali que nos estimule, mas é muito trabalho sempre. Eu vou repetir aquilo que eu falei. Olha para o seu produto, para a sua empresa, para você mesmo, o que está gerando de valor para os seus funcionários, para o seu canal de distribuição e vendas e para o seu cliente. Se você estiver gerando valor, essa vocação é a sua vocação mesmo, você está construindo a sua história pautada na transparência, pautada em criar confiança e em criar respeitabilidade, toca o pau, acredita e vai, porque empreendedorismo, ele é um herói, o empreendedor é um herói, o empreendedorismo é crença e vocação. Exato. Bom, eu queria falar que realmente concordo 100% com o que vocês falaram e que acho que o principal aqui em tudo é acreditar no propósito e acreditar naquilo que vocês estão fazendo. Então, realmente, empreender não é fácil, não vai ser fácil. Se alguém falar que é fácil, é mentira. Mas vai valer a pena. Acho que isso é o ponto importante. Assim, a gente vê muitos empreendedores que largaram tudo que tinham, passaram perrengue, mas que hoje estão indo bem, estão empreendendo e estão criando não só empresas de sucesso, uma vida de sucesso, mas estão mudando a forma como as coisas são feitas e indiretamente mudando o mundo, né? Então, eu li uma história, não sei se eu posso só mencionar isso, claro, dos dois meninos que criaram a Netshoes. Uhum. E um dos conselhos que eles falam assim, as pessoas que te amam muito, são muito próximas de vocês, provavelmente elas vão te desestimular a fazer o que você quer fazer, porque elas vão falar que é uma loucura, que você é um doido, que não vai dar certo e tal. Então, pede conselho, às vezes, para um pessoal que vai mais no risco, porque eles contaram que todo mundo falava, vocês são dois loucos, não vai rolar. E olha o que é a empresa hoje, entendeu? Então, eu acho que também tem o perfil. Alguém falou aqui, não sei se foi a Márcia, mas a da vocação. Não é todo mundo que nasceu para ser empreendedor e para encarar um risco desses. Mas, assim, se você acredita, vale sempre tentar. Tem a história da Disney, né? Tentou 8 vezes até ser o que ficou. Então, vamos lá. Exatamente. Entendeu? A pessoa cai, levanta e vamos... Mas pensando naquilo que também o painel diz. Pensando em fazer do nosso negócio um lugar melhor, uma empresa melhor, uma comunidade melhor, um país melhor. Então, pensar em coisas que possam promover o crescimento das pessoas, que você possa dar mais do que só o dinheiro. Dar uma lição de vida, ser um exemplo, contar uma história decente, bacana, crível. Então, isso tudo já vai ajudando, né? Legal. Bom, vou fazer uma outra propaganda aqui, que a gente está com inscrições abertas na Startup Farm para a próxima edição da Turma de Aceleração. Inclusive, é uma edição em parceria com o Banco do Brasil, é o ARED Banco do Brasil, então as inscrições estão abertas até 1º de julho. Quem se interessar também pode entrar no site startup.farm, enfim, e ter mais informações. Obrigada, meninas, muito obrigada, foi ótimo. Obrigada mais uma vez ao Unibis e a Cielo, e, enfim... É isso, obrigado. Júlia, Márcia, Raquel, vocês deram dicas super valiosas, tenho certeza que a galera adorou. Muito obrigado pela presença de vocês, viu?